Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida. Mais uma vez aqui no Conectando, e eu agradeço a você que está conectado conosco aqui na TV Mar ou que está nos assistindo pelo YouTube. Agradeço a Med Rádios, Complexo Médico Hospitalar, Gruta de Lourdes, tem diagnóstico por imagem, todos os exames por imagem você faz na Med Rádios. Tem também Centro de Tratamento de Câncer com técnicas avançadas e o Hospital Med Rádios completo para cirurgias em geral e internamentos, tá? Estamos juntos com a agência Paradise para você fazer seu site, landing page, né? Página de captura, como você achar melhor chamar, uma arte de qualidade. E estamos gravando o programa aqui no restaurante Petit Sucré, que fica na Avenida Amélia Rosa, aqui na Jatiuca. Estou recebendo hoje o Dr. Luiz Eduardo Ximenes, ele que é urologista. Nós vamos falar aqui hoje a respeito de um assunto que interessa a homens e a mulheres também, claro, né? Nós vamos falar a respeito de ejaculação precoce e algumas outras coisas desse universo masculino. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bem. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom trazer informação de qualidade aqui, importante, né? As pessoas muitas vezes se impressionam com esses assuntos, mas porque pegam informações de qualquer lugar, não é? É isso aí. O importante é a gente ter o discernimento, né, da doença, entender a doença. Porque às vezes o que acontece? Está enfrentando aquela dificuldade, principalmente da ejaculação precoce, que é íntima, né, tem aquele desconforto e acaba virando uma bola de neve que, se não consegue compartilhar com mais ninguém, essa doença vai progredindo a chegar. Às vezes a gente pega pacientes que chegam e não tem, assim, um entendimento, e a gente tem que trabalhar muito para fazer melhorar. E às vezes antes podia ter vindo e a gente conseguir tratar melhor. Então, na verdade, eu quero que primeiro você me fale assim, o que é a ejaculação precoce? Quando que a pessoa identifica isso? Certo. Essa é uma questão muito interessante, porque existem várias definições. Então, depende da sociedade de estudo, elas definem a ejaculação precoce como uma ejaculação que acontece num período menor que 1 minuto até 2 minutos, que esse período incomoda o paciente, ele sente desprazer e isso atrapalha isso na vida dele sexual e no dia a dia. Então, tem esse desconforto. Então, todos os consensos, eles entram dentro desses 3 pilares, né? Então, o paciente que tem essa ejaculação precoce, ele tem que ter dentro desses critérios. Entrando nesses critérios, aí a gente vai aprofundar isso em quantificar. E quando é que isso acontece? Se já acontecia antes, e nunca aconteceu antes, e começou a acontecer, ou que desde a primeira experiência sexual isso já vem acontecendo. Então existem pessoas que têm essa ejaculação precoce desde o início da vida sexual? Desde a vida sexual. Então a gente tem essa ejaculação precoce já primária, que a gente chama de primária, que é desde o começo. Então, desde a primeira experiência, existem outras pessoas que adquiriu isso, às vezes porque mudou de parceiro, está enfrentando algum problema, às vezes até mudança de turno de trabalho pode desencadear. Tem aqueles pacientes que têm um episódio ou outro que isso incomoda, e tem os pacientes que têm a ejaculação precoce subjetiva, né? Ele acha que tem. Então, um paciente que tem um período normal de relação sexual, mas ele acha que aquilo é pouco e está ejaculando mais rápido. Mas, na verdade, ele não está doente. É o tempo dele. O tempo, ele acha que aquilo ali está ruim. Às vezes muito influenciado por questões de conversas com outros colegas, ou vendo questão também de pornografia, filmes, né? Que isso também pode mudar a questão de observar a relação. Então, tem todo esse mecanismo, é muito do paciente. Então, a gente individualiza muito o tratamento. Tem que conhecer muito bem. Esse é um tipo de assunto que nem todo mundo gosta de conversar, né, doutor? E muita gente nem gosta de trazer também para a entrevista. Eu gosto porque eu acho que a gente vai ajudar as pessoas
Quanto menos quer falar no assunto, mais é necessário que fale, porque às vezes a própria conversa já traz para o esclarecimento, já traz para a possibilidade da cura, do tratamento, não é? É isso aí. E ir ao médico é muito importante. Tem gente, o homem principalmente, quando a gente fala da doença do universo masculino, a gente fala de alguém que comumente é criado para ser um super-homem. Isso. Para não adoecer. O homem é aquele que não chora, é aquele que não adoece, é aquele que não sente dor, é a fortaleza da casa. Mas ser a fortaleza da casa muitas vezes passa pela aceitação de si mesmo, né? Isso. Então você precisa visitar o médico, não é só a mulher que tem que fazer visitas anuais ou periódicas ao médico, o homem também precisa. E olha só, está um urologista aqui, que é um médico que pode ser muito parceiro do homem, Isso, não é, doutor? Acompanhar, diferente das mulheres, né, que logo no começo da puberdade já começa a frequentar o ginecologista, a cultura do homem procurar o urologista desde a adolescência está começando a aumentar. Então, se isso já vem antes, até um episódio de ejaculação precoce, de disfunção erétil ou outras questões do homem, poder ter sido abordada muito tempo antes disso prejudicar também a parte psicológica, né, do paciente. Tem gente que faz uma superutilização da sua genitália e um subcuidado. Não é? Isso é bem comum. Ele acha que aquilo ali está normal, né? E não está. E aí, ou às vezes ele tem vergonha de falar também. Ele está percebendo que algo está dando errado ou que não está do jeito que ele gostaria, mas ele está calado. Eu não posso falar, eu não posso externar isso. E agora, como é que eu vou procurar o médico? Eu vou dar uma prova de que eu não sou forte? Mas na verdade você está dando uma prova de que você é uma fortaleza quando você resolve procurar um médico. Quando você aceita que tem um problema e precisa melhorar aquilo ali para você ficar melhor, isso é uma grandeza. Às né? vezes a solução está fácil? É fácil, até uma simples conversa. Que eu falo, é entender a doença. O que acontece? Às vezes, um exemplo muito comum. O paciente ele trabalha de 6 da manhã até 10 horas da noite. Um trabalho estressante. Já chega ansioso. A ejaculação precoce está muito ligada com a ansiedade. Então, você já chega do período de trabalho já cansado. Chega em casa, tem que participar da vida do casal. Vai ter a relação. Ele está cansado, estressado, aquela relação vai ser simplesmente para resolver. Cumprir. E às vezes isso desencadeia uma ejaculação mais rápida. Então a gente sempre está procurando ver esses gatilhos. Então, vamos assim, tenta praticar uma atividade física, reduz o período de trabalho. Será que você precisa ficar até 8 horas da noite no trabalho? Ou será que o momento sexual, o ato sexual precisa ser nesse momento de cansaço? Isso. Não pode ser de manhã, quando você acorda, de acordar, se preparar, né? E isso aí, às vezes, a gente tem essa situação. Lógico que existe a parte de doença. Então, os pacientes têm muita sensibilidade e isso acaba tendo a ejaculação precoce. E aí, a gente mexe muito na dinâmica da relação. Então, por exemplo, você tem um paciente que tem ejaculação precoce, que ele é hiperestimulado, e você tem uma preliminar muito longa, ele vai chegar no ponto da penetração, quando for ter a relação, já no estímulo lá em cima, e já foi. Então a gente fala assim, diminui a preliminar, vai para a parte da relação em si, logo, evita, vai mexendo. Isso já é uma parte do tratamento. Já é uma parte do tratamento, essa orientação. Mas trata com medicamento também? Também trata com medicamento. Hoje em dia, a gente trabalha com 2 medicamentos. Um é um anestésico tópico. Deixa eu fazer aqui um recorte. Ele está falando de medicamento. Eu não sei se ele vai falar de nome. Não é para você tomar. Não. A gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes a gente faz a entrevista, traz o profissional, a pessoa está lá, nossa, é agora. Tô com a caneta e agora vai sair a receita. Não vai sair a receita. A receita ela é individualizada, apesar dele ter dito de 2 medicamentos. Você precisa entender que olha o que ele falou antes. Os ajustes que podem ser feitos, a conversa na hora do diagnóstico, essa anamnese, essa avaliação. Então, tudo isso compõe. Você não vai agora
se automedicar, porque isso Não. está totalmente errado. E vai né? dar muito errado, Não é? com certeza. Vai fazer um efeito contrário. Pode sim, com certeza. Então vamos falar dos medicamentos. Então tem a medicação que é um anestésico tópico. Você pode usar creme ou gel. Desculpa, gel ou spray. A diferença entre um e outro é que o spray ele tem uma absorção melhor na glande e aí ele não contamina. Porque acontece? Se você tem a relação e usa o creme e já vai para a relação, você pode contaminar um anestésico na mulher e nenhum dos dois sentir nada. Aí então não vai dar certo, vai ser ruim. Se você usa o spray, essa absorção diminui muito. Então o que eu te aconselho é usar esse anestésico tópico com uma camisinha, que vai ficar tudo bem, vai ter uma relação e isso vai conseguir alongar muito o tempo. Chegar até 4, 5 vezes mais o período que a gente chama de latência sexual, que é o período do começo da relação até o final, até o orgasmo. Na medicação, a medicação que a gente usa é uma medicação bem assim, já comum, que é uma medicação que diminui a ansiedade, muito comum no dia a dia, e essa medicação ela tem como efeito colateral retardar a ejaculação. Então ela até faz parte do meu doutorado essa parte, quem está estudando isso. Então o que acontece? A gente viu que isso é comum, ela bloqueia a contração, ele provoca uma contração. Então não tem como diminuir o sêmen ser expelido. Então isso não é uma medicação. Então essa medicação ela segura isso, um efeito colateral, então prolonga a relação. Lógico que como esse remédio é por via oral, pode ter outros sintomas, que é bem comum da medicação, então a gente sempre faz esse acompanhamento. Por isso que não pode se medicar fora do ambiente médico. Tem que ser individualizado mesmo, né? Isso é bem, a gente vai ajustando a dose, começa com a dose baixa e vai para doses mais altas. Existe outra medicação que não tem aqui no Brasil, tem fora, que ela ainda está para ser liberada, né? Que é específica para isso. É a mesma linha de tratamento, mas é outro tipo. Mas em medicamentoso é isso. Olha só, então assim, primeiro que você precisa se acalmar, se você tem ejaculação precoce, existe tratamento para isso, você precisa identificar como um problema, uma patologia e entender que quem vai explicar todos os detalhes para você é o médico. Você não guarda isso para você. Tem gente que tem vergonha, não precisa ter vergonha porque você está passando por um momento. De repente é algo que está só ligado ao emocional. E aí tem gente que vai resolver até indo só na consulta, vai conversar com o médico, vai entender, a mente vai funcionar melhor, você vai ficar mais tranquilo, já vai resolver. Outra coisa, é muito importante também, e aí a gente fala que essa é a situação ideal, e nós sabemos que nem tudo acontece na situação ideal. A situação ideal é aquela da parceria, não é? Isso. Então, é o marido, a mulher, o companheiro, o cônjuge, o companheiro, parceiro sexual, ter essa liberdade da conversa e das escolhas. Eu imagino que isso deve também interferir muito nesse tratamento. Isso, o casal bem alinhado é perfeito para o tratamento. Tem até história engraçada que chega paciente falando assim, e aí, tudo bem? Quer que eu possa ajudar? Ele fala, não, tô bem. E a esposa do lado fala assim, dá um murro nele e fala assim, diga, me fale. Não, aqui tá mais ou menos, então vou falar logo. Eu gosto de consulta com mulher que você não vai mentir, você mente e ela fala a verdade. Então isso ela vai falando e ela vai reclamando, que é importante, que ela também faz parte do processo. Isso. Não adianta excluir. Tem que entender o ato sexual como uma coisa que tem um objetivo. Isso. Prazer. E os dois têm que ter o mesmo objetivo, não é? Isso aí. Porque, de repente, o casal trata o ato sexual como uma coisa unilateral. E aí a coisa não vai ser boa para nenhum dos dois, né? Unilateral não vai ser bom nem para aquele que está, ou aquela que está visualizando como uma coisa só. Não é. De volta aqui no Conectando, TV Mar, ou então no YouTube, aonde que você está nos assistindo, você é sempre bem-vindo. Estamos juntos com a Med Rádios. Med Rádios é o Centro de Tratamento de Câncer, sim, com técnicas avançadas. Tem o Centro de Diagnóstico completo, todos os exames por imagem você pode fazer na Med Rádios. Tem o Hospital Med Rádios também, você conhece? No Hospital Med Rádios você pode fazer todo tipo de cirurgia, internamento, é um hospital geral. Algumas pessoas se conhecem e acham que é exclusivo para tratamento de câncer, e não é.
Ele é um hospital geral para atender bem. Med Rádios e você juntos pela vida. Estamos juntos também com a Agência Paradise. E a Agência Paradise é para você que quer fazer um site, uma landing page, uma página de captura, que é uma arte bem elaborada, agenciaparadise.com.br. E estamos gravando o programa aqui no Petit Sucre Restaurante, que fica na Avenida Amélia Rosa, antiga Avenida Amélia Rosa. A gente fala Avenida Amélia Rosa porque todo mundo sabe onde é, né? Número 231, aqui na Jatiuca. E eu estou super bem acompanhada aqui com o Dr. Luiz Eduardo Ximenes, ele que é urologista. A gente está falando aqui sobre ejaculação precoce, muita coisa já foi esclarecida aqui. E agora eu quero perguntar, eu fui no site, Dr. Luiz Eduardo, ele tem um site muito legal, com muito conteúdo de qualidade. Tem gente que não tem muita coragem de ir ao médico, dá um pulo lá no site dele, não substitui a consulta. Não. Não substitui a consulta, mas já traz uma luz para você. Traz uma informação de qualidade e a gente se preocupa muito com isso. Agora, a informação está muito à mão, né? A comunicação e a tecnologia fizeram com que você pudesse ter acesso a muita coisa na internet, mas você precisa ter cuidado com esse conteúdo, porque às vezes você sai acreditando em algumas coisas aí que você ouve aqui ou acolá. Posso falar de qualquer assunto, doutor? Qualquer coisa, fica à vontade. Tem gente que tem o sonho de aumentar o tamanho do pênis. Isso aí é complicado. Mas isso tem como ou não? Na verdade, hoje em dia, a critério de cirurgia não. Existem, lógico, trabalhos científicos nesse propósito. O que é hoje feito é aumentar o diâmetro do pênis, não o comprimento. Existem técnicas cirúrgicas hoje, algumas específicas de um cirurgião ou outro que consegue fazer, mas a grosso modo, sim, na maioria não existe, certo? Existe também uma situação que é o paciente que é obeso, que tem essa parte aqui de baixo, né, não sei a pochete aqui, né? Sim. Que ela no baixo abdômen. Isso, no pubis, assim, aqui em cima, que a gordura cresce e a haste do pênis desaparece. Então, isso tem uma cirurgia que a gente tira esse coxim gorduroso e expõe mais o pênis. Mas, na verdade, a cirurgia, nesse caso, não é no pênis, é na barriga. É na barriga. Então, a gente expõe mais o pênis. Então, a questão de visão aumenta. Então, a gente teve casos até de pacientes que oncológicos, né, que tiveram câncer de pênis, e ele engordou tanto que desapareceu o pênis dentro da gordura. E a gente conseguiu, fazendo com essa cirurgia, então não aumentou, né? O pênis apareceu mais, mostrou mais 7 centímetros de haste peniana. Então, quer dizer, ele voltou a ser funcional. Aí precisa esclarecer, olha o que ele está dizendo, tu entende aí do outro lado, hein? Ele não está dizendo que fez a cirurgia e aumentou o pênis da pessoa, não foi isso. Era um tamanho que já era o tamanho do pênis do paciente, isso. Só que por conta da gordura, nesse caso lá que ele falou, adquirido possivelmente por conta do tratamento, corticoides e tal, né? Uhum. E aí desapareceu, sumiu na gordura da barriga. E aí a cirurgia para tirar a gordura foi localizada. Para ele poder voltar a urinar em pé, porque ele não conseguia. Porque ele não conseguia ter apoio. Então é uma cirurgia funcional. Não tão estética, pode ser estética, lógico, mas assim, a ideia era funcional. O voltar a fazer xixi em pé. A estética, na verdade, foi um bônus. É o bônus. Não é? Foi o bônus da pessoa, mas o intuito, o objetivo não era esse. Quando a gente fala em tamanho de pênis, tem gente que ri, né? Lá do outro lado, a gente tem certeza. E aí vira uma chacota, às vezes, dependendo da idade até, né? Do pessoal, foi aquela brincadeira. Mas isso é uma coisa séria, é um assunto sério que pode estar acontecendo por conta de problemas funcionais, olha só o que o doutor acabou de falar, não é? E isso pode mexer muito com o psicológico da pessoa e gerar outros problemas, né? Aí isso vai acarretando em várias situações que até acaba desenvolvendo até disfunção erétil. Por exemplo, na ejaculação, que estava falando anteriormente, na ejaculação precoce, aquela sensação de ter que, nossa, eu vou lá, vou ter relação, mas toda vez a ejaculação vai mais rápido. Então, como é que a cabeça funciona? Então, eu vou encurtar o tempo que eu fico com o ereto. Então, para evitar ele ter aquele desconforto, ele acaba perdendo a ereção. E isso vira uma bola de neve. Então, às vezes, você perde a potência por questão da doença anterior. Ou está desconfortável
e isso tudo influencia. Eu chamo a adrenalina, né? A ansiedade, isso influencia bastante. Que as medicações que tratam a disfunção erétil também são usadas na ejaculação precoce. Trazer esse universo sexual para algo normal pode melhorar muita coisa, né? Com Entender certeza. que, gente, do jeito que você corre, do jeito que você se alimenta, você também tem o ato sexual. Precisa compreender isso, trazer para uma normalidade, para uma naturalidade, vamos dizer assim. Isso, nada mais que acho que a simples conversa, uma conversa, entender, né, o que pode ser feito, isso ajuda bastante. Não adianta ficar preso em casa pensando 1000 possibilidades, entrando em site que oferece remédio que não tem comprovação nenhuma para tomar. Acredita no remédio, mas não acredita no médico que está ali à disposição. Ele confia mais em se arriscar com alguém que nunca viu na frente, e em vez de procurar uma situação. Existem várias empresas aí que oferecem tratamento que custa muito dinheiro e resolve com 2 remédios que qualquer lugar tem e é bom. Perda de ereção é muito comum? A perda de ereção, ela vem com as décadas, né, avançada a idade. Tem muita ligação também com pacientes que têm problemas cardiovasculares e pacientes que têm também diabetes, muito comum. Eu dou o exemplo seguinte: se a pessoa que fuma, que tem diabetes alta, hipertensão, tem a capacidade de entupir uma artéria do coração, que é muitas vezes mais grossa que a artéria do pênis, então as coisas estão ligadas. Então, tem até trabalhos que mostram pacientes que têm histórico de infarto ou doença coronariana tem disfunção erétil. Isso é uma coisa ligada à outra. Então, esses hábitos, obesidade também. A obesidade tem uma coisa bastante importante, que é o seguinte: o corpo ele vai se adaptando, ele funciona como se fosse uma fábrica, né? Então, ele vai se adaptando à situação. O paciente que é obeso, ele diminui a produção de testosterona no testículo, porque é mais fácil produzir outro hormônio. Então, com isso baixa, você diminuindo a testosterona, você piora a função erétil também. Então, quando você emagrece, já melhora. Volta a testosterona, volta ao normal e volta a função erétil. Mas aí, deixa eu perguntar uma coisa. Tem gente que está assistindo a gente e dizendo assim, então eu não vou lá no urologista não, que eu já sei, eu tenho que emagrecer primeiro. Não, primeiro você vai receber a orientação correta, não é? Não adianta... Para entender se é isso mesmo que está acontecendo com você. Isso, existem vários outros fatores, né? Mas assim, a parte de emagrecer, a gente sugere, lógico, né? A gente trabalha nisso, usa outras disciplinas, né, da medicina para trabalhar junto, mas o ponto é caminhar para a resolução da doença. Mas tentar fazer isso sozinho, eu não aconselho. Porque pode ser que custe outras coisas, até a própria saúde, né? Independente de estar com disfunção erétil, com insatisfeito com o tamanho do pênis ou com ejaculação precoce, qual a frequência que o homem deve procurar um urologista? A partir de que idade, com quanto tempo? O ideal seria logo no começo da idade jovem, né? No começo da adolescência, até para a gente identificar alguma alteração, algum problema, sanar dúvidas, né? A gente mal ouve falar adolescente indo para o urologista, viu? Muito Agora, pouco. é o que o doutor falou no início, a gente ouve a menina que começou a vida sexual, ou que nem ainda tem a vida sexual, mas que começou a menstruar, Isso. ela já procura o ginecologista. E por que o homem não procura, né? Tem que procurar também, gente. Tem que procurar. E aí, com o passar dos anos, até nessa entrevista no começo, né, consulta no começo, né, não, o avô teve câncer de próstata, alguém teve câncer de rim. Então, você desde a adolescência está acompanhando. Então, você sabe, quando chega, se tiver com 45 anos ou 50, você vai ter que fazer o exame de toque. Você vai ter esse acompanhamento. O que eu sugiro sempre é tentar ir pelo menos uma vez por ano, né, no urologista, na idade, vamos dizer, no começo da adolescência até os 40 anos. E a partir dos 40, assim, ter esse foco de pelo menos uma vez no ano. Que é aí que a gente começa a identificar outros problemas do paciente dentro da urologia, né? A mulher já fala com satisfação, assim, estou fazendo os meus preventivos. O homem precisa falar isso também, né? Tanto que hoje até a estrutura
de laboratório, de centro de imagem, tem o espaço da mulher. Não tem o espaço do homem, né? O aí espaço o homem do está homem é quando ele perdendo consegue anos de ir, né? vida. Aí o homem fica perdendo. Há uma estatística que mostra, não sei se continua nesse número ainda, mas há uma estatística até preocupante de que a mulher ela vive 7 anos a mais que o homem. Que o homem morre, no caso, 7 anos antes que a mulher, numa faixa etária. Imagina só, gente, 7 anos é muita coisa, é muita vida. É muita vida que precisa ser cuidada. Precisa ser aproveitada, né? Aproveitada, não tem vergonha não tem medo não. Vai procurar, porque eu tenho que fazer o exame de toque. Tudo bem, tem o exame de toque, mas tem a ultrassonografia também, que é um bom exame, né? Isso. Hoje em dia tem vários exames. A ressonância magnética, A ressonância magnética, que a gente chama do tipo multiparamétrica, hoje é utilizada para identificar os nódulos prostáticos e até classificar eles sobre o risco de ser câncer ou não. Deixa eu perguntar uma coisa rápida. Eu sei que o exame de toque e o exame laboratorial, ele é um exame mais acessível, não é? Mas a ressonância multiparamétrica da próstata, ela pode eliminar a necessidade do toque? Não é aconselhável. Tem paciente que não quer fazer toque, mas a ressonância multiparamétrica ela tem outros incômodos também, que eu acho que o toque é um exame de 10 segundos, né? Sim. Quem já fez ressonância sabe como é que é um exame de ressonância, sim, né? É demorado, toma contraste, então tem outras coisas. Isso. A gente reserva a multiparamétrica para casos suspeitos. Um PSA muito alto e um toque alterado, a gente direciona para o exame da próstata. Mas o exame físico, desde sempre, né, da medicina, é utilizado e não vai deixar de ser feito. Tem uma certa eficiência, né? Isso. O ultrassom da próstata é utilizado para identificar mais o tamanho da próstata aumentado, se tem alguma alteração na bexiga provocada pelo aumento da próstata, se tem outros problemas. Mas identificar câncer, hoje em dia, a multiparamétrica auxilia muito nesse exame, né, desse diagnóstico, na verdade. Dr. Luiz Eduardo Ximenes, além do site que é super bem feito, onde que a gente encontra também para uma consulta, para uma conversa, para um esclarecimento? Onde que esses homens aí devem te procurar? Lá na MedRádios, nos consultórios da MedRádios, pode ligar lá, me procurar, estou sempre à disposição. No Instagram também, né, Dr. Luiz Eduardo Ximenes, também tem lá, eu posto diariamente alguns assuntos, e também procurar, fica à vontade, se ligar lá na MedRádios vão me achar. Por favor, se cuide, né? E todo mundo se cuidando. Muito obrigada, viu, doutor, por essa vez, esses esclarecimentos aí, falou de forma tão clara e tão fácil de compreender. Muito obrigada. De nada, obrigado. Eu agradeço você que está aí do outro lado. Olha, amanhã a gente se encontra aqui novamente na TV Mar. Beijo grande.